Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral, sua emissora católica. Iniciemos nosso dia meditando a liturgia, o tempo da Quaresma. Caçadores da Bíblia Perdida. Amados irmãos, ontem a liturgia nos colocava diante do templo de Jerusalém, levavam Jesus, uma mulher pega em flagrante adultério, um delito contra o amor de Deus, e vimos a reação de Jesus, a reação da misericórdia. Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Hoje, nesta missa estacional da segunda-feira da quinta semana, na primeira leitura nós lemos o profeta Daniel, que nos coloca diante de uma justa, inocente, a Cássia Susana, vítima de um desejo tórrido e condenado de dois juízes idosos que, cegos por um pecado tórrido, colocam Susana entre duas opções: o pecado ou a morte. Susana, no entanto, diante da ameaça da morte, se não pecar com esses dois homens, ela prefere salvar a sua alma. E acontece que Deus, então, suscita um jovem, Daniel, que se põe como juiz e prova a contradição desses dois homens que deveriam ser guardiães da justiça. E o texto termina: e naquele dia, em Israel, foi salva a vida de uma justa, inocente. Deus suscita um homem, Daniel, para salvar a vida dos justos. E no Evangelho vemos Jesus também diante de falsos juízes que condenam o Senhor. Jesus vai sendo condenado por palavras, mas ele tem por defesa a sua palavra e a palavra do Pai, além de suas obras. A quinta semana da Quaresma sempre foi tradicionalmente como que um salto qualitativo do tempo quaresmal. Antigamente era chamada a primeira semana da Paixão. Lembremos que era a partir do quinto domingo da Páscoa que já se lia, meus irmãos, a Paixão do Senhor antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. E já no sábado, que antecedia o quinto domingo, chamado primeiro domingo da Paixão, havia uma rubrica: antes do ofício de vésperas, devem-se cobrir as imagens e as cruzes. Deviam ser veladas todas as imagens e as cruzes que houvesse nas igrejas. Com a reforma do Concílio Vaticano II, não há mais obrigação de cobrir as imagens, mas o que se diz é: pode-se manter o piedoso costume de se velar as imagens. Se antes as imagens eram obrigatoriamente cobertas a partir do quinto domingo da Quaresma, de ontem, hoje não há mais obrigação, mas se diz que pode-se manter o costume. É interessante que hoje em dia há igrejas que não se cobrem mais nunca, e alguns que se cobrem desde o início da Quaresma. E eu fico percebendo que, enfim, falta tradição, ou seja, tradição é entregar, passar o costume. Como ficou muito tempo sem esse costume ser conservado, então os mais jovens não sabiam como fazer.
muitos não quiseram mais cobrir, o que é uma pena, porque esses costumes são muito catequéticos. Eles mostram a centralidade, a diferença, porque a liturgia tem algo muito forte. A quaresma, isso marca muito. Mas alguns começaram a cobrir desde o início da quaresma, quando o costume era sempre a partir do 5º domingo da quaresma. Interessante. Mas enfim, então isso marca já, a partir do 5º domingo, esse momento que a liturgia ela já vai se preparando para o mistério da cruz. E a gente vê que, de certo modo, a liturgia já mostra uma justa que seria condenada, acusada inocentemente. E no Evangelho de hoje nós vemos Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram: teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Vejam, meus irmãos, já começa toda a trama. A liturgia nos coloca na trama da prisão de Jesus. Já somos envoltos pelo Evangelho de São João, que já começamos a ler faz alguns dias. Mas a liturgia vai nos colocando nessa sensação da trama, da diatribe de Jesus e seus inimigos. E vai nos colocando sempre nessa contagem regressiva da condenação, da prisão, da morte e ressurreição de Jesus. Dos grandes do mundo sempre esperamos promessas e muitas vezes mentiras descaradas. Eles contam mentiras uns aos outros, falam com linguagem dupla, diz o salmista. Jesus, no entanto, é a verdade. Ele encarna em sua natureza humano-divina, testemunhando com o poder convincente dos sinais, dos milagres e maravilhas que ele realiza, confirmando-o com seus testemunhos, anunciando como um dom para os homens. As pessoas humildes e simples o seguem, ouvem-no edificadas e fascinadas pela sua doutrina. Ele fala com autoridade e não como os escribas e mestres da lei. Ouvimos isso na Escritura. No entanto, seus inimigos habituais, inimigos declarados do Senhor, cegos pelo orgulho e pela inveja, nunca param de tramar, contestar e acusar a Cristo. São João dizia no seu prólogo: os homens preferiram as trevas à luz. Quem não segue a Cristo, a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, caminha nas trevas e não tem a luz da vida, o Cristo. Luz que não brilha aos olhos daqueles que vivem nas trevas. E o julgamento segundo a carne jamais poderá penetrar nos segredos e mistérios de Deus. Segundo o direito antigo, era pelo testemunho de 2 pessoas que se poderia afirmar e descobrir a verdade. Por isso Jesus afirma: eu dou testemunho de mim mesmo, mas também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. É o próprio Deus, a fonte da verdade, em sua infinita perfeição, que dá testemunho. Mas quem não conhece o Pai, nem conhece o Filho também, como poderá acreditar? Toda a história do nosso mundo, da nossa humanidade, é marcada pelo contínuo contraste entre a verdade e a falsidade, entre o bem e o mal. O mal e a mentira têm seus próprios gritos e ruídos e às vezes parece que podem prevalecer. Mas nossa fé nos diz
que nada nem ninguém pode obscurecer as verdades irrefutáveis de Deus. O próprio Cristo afirma solenemente: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A tarefa de tornar vivas as verdades do Evangelho e o próprio Cristo pertence a nós, cristãos, pertence à igreja, pertence de modo especial a todos aqueles que têm a missão de ser anunciadores da verdade. Tenhamos todos um bom dia e que nós possamos ser como Daniel, como Jesus, arautos da palavra de Deus, anunciadores da verdade. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser. Hoje é assinado no Alto do Corcovado a sessão, finalmente, da posse da nossa arquidiocese, da base do Cristo Redentor. Há 100 anos é lançada a pedra fundamental pelo senhor cardeal Dom Sebastião Leme. E hoje o presidente da República assina então esse documento em que toda a fé do povo carioca e brasileiro fez de ficar sobre o alto do Monte do Corcovado esse símbolo maior da nossa nação. Que Deus seja louvado. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Obrigado, Dona Ani. Obrigado, Padre Omar. Deus abençoe a nossa pátria. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.